Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí com mais um programa 7-1. Rodada do Brasileiro pegando fogo, Libertadores já definida, e nós temos um convidado muito legal para falar de futebol de base aí, Carlos Garrett, que hoje é coordenador da base do Botafogo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Eu tive o prazer de ver alguns 7 contra 1 e assim está sendo muito bom, né, o papo, e espero aí que a gente tenha aí hoje um excelente bate-papo aqui junto com vocês. Pô, que bom que você viu e com prazer. Pô, nos dá alívio isso. Beleza, seja muito bem-vindo, Carlos, que o nosso bate-papo seja muito legal. Garanto que você tem muita coisa aí para nos ensinar e falar um pouquinho da sua carreira e seus trabalhos atuais. Léo, bola contigo. Primeira pergunta para o Carlos. Opa, muito boa noite, Carlos. Eu queria agradecer você pelo convite que foi aceito, pelo seu tempo. Agradecer os nossos seguidores que estão assistindo esse vídeo nesse momento. E queria iniciar nosso bate-papo conhecendo um pouco o início da sua carreira. Você começou na base do América, depois se transferiu para o Flamengo. Como é que foi esse período para você? Como é que o futebol entrou na sua vida? Então, como todo brasileiro, né? Acho que a gente está no maior campo de futebol do mundo, né? Que é o Brasil. E o desejo, né, de toda criança, né, de jogar futebol. E o futebol aconteceu de uma forma assim bem recreativa, né? Eu passando férias na casa de uma tia e jogando bola com os amigos, eu tive um convite de participar de um campeonato que fica no bairro de Jacarepaguá. Esse campeonato que vários jogadores, né, vieram também, tiveram participando, como Edmundo, enfim, Djalma, e eu participando desse campeonato, eu tive uma surpresa no final de um jogo, um apaixonado por futebol, um engenheiro, o seu Osvaldo, ele me fez um convite, me perguntando se eu tinha interesse de fazer uma avaliação no América. E entrou em contato com o meu pai, fez todo o agendamento, sem ter um envolvimento nenhum como empresário, mas sim por um apaixonado por futebol. E aí eu fui fazer o teste no América e ali eu passei, tive a felicidade aí de ter toda a minha formação, foram 8 anos dentro do América. Ô, Carlos, né, desculpa te interromper. Que idade você tinha quando isso aconteceu? Eu entrei na categoria Mirim. Eu tive a felicidade de entrar, de ter uma formação do Mirim ao profissional, né? Então eu entro no América no Mirim e sigo até a categoria sub-20, né? Jogando todas os campeonatos e chegando, tive a felicidade de ter excelentes treinadores. Até o Gilberto teve aqui com vocês, né, nesse bate-papo. Sim. E também é um atleta que passou pelo América, né, que teve a sua formação na América, oriundo do futebol de salão. E eu tive a felicidade de ter essa formação dentro do América. Eu tive treinadores como Paquetá, Ricardo Barreto, preparadores físicos também que atuam até hoje em equipes profissionais. E chegando na categoria sub-20, eu sou convocado para a seleção brasileira, né? E isso deu uma visibilidade dentro do que foi construído dentro desse período. E eu, retornando da seleção brasileira, eu recebo um convite do Ernesto Paulo, né, que era o treinador da categoria sub-20, que estava vindo de uma Taça São Paulo, né, que tinha vindo como um título de campeão, né? Aquela geração de Djalma, Marcelinho, Júnior Baiano, Marquinhos, Rogério, e esses atletas vindo...
Vindo Luiz Antônio, tinha muita gente. Luiz Antônio, Paulo Nunes, enfim. E eles retornando da Taça São Paulo, com o título da Taça São Paulo, esses atletas eles sobem para o profissional. E aí o Ernesto Paulo, querendo construir, né, reforçar a equipe, eu tive a felicidade do convite, e aí eu saio do América e tenho um grande problema, como o Gilberto teve. Né, as questões, naquele momento, a gente não podia fazer transferência sem ter uma autorização, você tinha que cumprir um estágio de 2 anos para que você pudesse ser transferido. E aí todo esse imbróglio aí que aconteceu, e aí o seu Jorge Alau encontrou uma dificuldade muito grande, e aí me fez o convite, se eu gostaria de ir para o Flamengo e completar os 2 anos, né, que a federação estabelecia esses 2 anos para que a gente pudesse estar apto para jogar oficialmente. E aí eu me transferi para a Gávea, e ali passei os 2 anos, tive a felicidade nesse período de 2 anos de treinar no profissional, estar na categoria sub-20, estar na categoria sub-17, fiz diversas viagens internacionais, nacionais, jogando os campeonatos oficiosos, os amistosos, ter o prazer de conviver com atletas já de ponta, como Alcindo, Casagrande, enfim, o Júnior, ainda como atleta, que ele voltou da Itália. E no final desse período, a gente faltavam 3 meses praticamente para acabar esse imbróglio, né? E aí a gente, um dia chegando na Gávea, a gente tem a surpresa que o Zico ia treinar conosco, né? E ele chega para treinar na categoria sub-20. E, na verdade, o objetivo dele era ele se condicionar e realmente se avaliar como atleta ainda, que ele tinha recebido a proposta de ir para o Kashima Antlers, né? O futebol japonês se estruturando, né? Ele iria para o Kashima Antlers, e o Kashima Antlers era uma equipe que ainda estava na 2ª divisão do futebol japonês, e o Zico passa esses 3 meses treinando com a categoria sub-20. E aí, aquela relação do dia a dia, fazer coletivo, treinar, escutar, observar, né, um grande ídolo, né, e um grande atleta, e esse convívio foi muito importante, não só para mim, mas com todos os atletas naquele momento. E o Zico vai para o Japão, e ele, retornando ao Japão, um período de 2 meses, ele retorna na Gávea e me faz o convite para ir para o Japão. Na época foi feito esse convite para mim e para o Regis. O Regis era um atacante também, um atleta, e aí ele fez o convite para que se a gente tivesse interesse de ir para o Japão. E aí, de imediato, ele falou, pô, você tem interesse? Eu falei assim, tem sim. Ele falou, olha, vai chegar o representante do Kashima, você senta com ele, faz o acerto, vê se realmente te interessa. Eu falei, não, Zico, não precisa acertar, eu não preciso sentar com o japonês, não. Eu estou fechado, pode acertar tudo, pode concretizar. Eu cheguei em casa e conversei com meus pais, e, enfim, era um projeto belíssimo que o Japão estava construindo, né? E aí a gente aceita o convite e tem a oportunidade de jogar no Japão aí 2 anos, né? Ainda pego um pouco do Sumitomo, né? A Sumitomo, a equipe. É isso que eu ia te perguntar, ainda era o projeto Sumitomo, né? Isso, mas já tendo uma possibilidade de ir para a 1ª divisão, porque nesse ano, na 2ª divisão, o Kashima Antlers ele fica em segundo colocado no campeonato. E a equipe que foi campeã não tinha condições, né, dentro de um pré-requisito da Federação Japonesa, de construir centro de treinamento, de construir um estádio, de se reformular toda a estrutura para conseguir realmente estar na 1ª divisão. E aí, com esse problema,
aí o Sumitomo sobe para a primeira divisão. E aí a cidade Kashima Antlers, que era o local da Sumitomo Metal, que era uma siderúrgica, né, uma cidade bem parecida com a cidade de Volta Redonda. E aí a prefeitura e, na verdade, a federação abraçou todas as cidades com os seus clubes. E aí realmente foi aí o grande boom do Japão, que foi a J-League, né? Isso. E aí a gente disputa aí a sequência como uma equipe da primeira divisão. Uma equipe que hoje ela é considerada uma das melhores equipes do Japão, né? Naquele momento em que a gente sobe, a grande equipe era o Yomiuri Verde, né? Que agora é o Tóquio Verde, que jogava o Ramos, que é um brasileiro que brasileiro cabeludo. Cedo. Isso, vai muito cedo, ele vai com o Kazu, né? O pai do Kazu leva o Ramos para estudar e jogar. E aí ele se torna um grande ídolo do futebol japonês, né? No Yomiuri Verde também jogou o Bismarck, e aí o Kashima hoje, né? Naquela época foi um boom de jogador brasileiro descobrindo o futebol japonês, né? Não só brasileiro, mas qual era a ideia da Federação Japonesa? Era que cada clube tivesse uma grande referência. Um atleta, seja alemão, um argentino, um brasileiro, enfim. Então, foram vários ídolos, né? Rummenigge. Então, assim, foi uma ideia que a Federação Japonesa teve, enfim, para que cada clube tivesse um peso, né, e divulgasse o futebol, acho que tanto para o mundo, né, futebol japonês. Então, e hoje o Kashima, com esse projeto que o Zico abraçou, né, que o Zico realmente ele se envolveu de uma forma não só como atleta, como diretor, como gestor, como idealizando assim todo o projeto e a estruturação do Kashima Antlers. E hoje o Kashima é um clube tanto campeão nacional como campeão dentro da Ásia, e ele também chegou à seleção brasileira, à seleção japonesa, né? E com todo o trabalho que ele desenvolveu dentro do Kashima. Enfrentou até o Brasil numa Copa do Mundo. Isso aí. Luiz, vai lá, Luiz. Carlos, eu vou para a parte ruim. Isso, vamos lá. Em um determinado momento, você teve um 7-1 na sua vida, né? Um momento ruim que você teve que parar de jogar bola. Eu queria que você contasse esse problema, como você recebeu esse problema e como você conseguiu administrar para seguir sua vida. Correto. Então, a vida ela tem algumas surpresas, né? E assim, um momento ruim, né? Que eu tinha um planejamento de ter um segmento aí dentro da minha carreira como atleta de futebol, mas também eu vejo com um momento, né? De cuidado, né? E na verdade aquilo ali me pegou de surpresa. Às vezes eu vejo alguns colegas, alguns ex-atletas falar que teve frustração por algum motivo que realmente aconteceu e ele não se tornou um jogador de futebol. Mas eu tenho como um livramento, eu tenho como cuidado de Deus, e as coisas aconteceram e eu prossegui. Eu acho que a superação aí, para mim, é o mais importante do que a gente olhar naquele momento, né? Naquele momento eu tive a notícia através de Serafim Borges, né? E até para dizer melhor, eu retorno para o Brasil, né? No final do ano, e estava realmente com uma perspectiva muito grande de renovação de contrato no Japão, de uma possível compra, e também a possibilidade de estar retornando para o Brasil e jogar no Flamengo, né? Então, existia o mais concreto era a renovação com o Kashima, né? Então, eu tive esse desmaio depois de uma atividade, e aí a gente fez toda uma bateria de exames, e Serafim Borges, né?
me acompanhou de perto, e em um momento ele falou: Garrite, infelizmente, acho que você não vai poder mais seguir como jogador de futebol. E aí eu falei, a gente meio que naquele momento a gente não acreditava, vou procurar outro médico, né? Ou vou fazer um exame, procurar outro médico para a gente ver o que vai acontecer. Tá bom, Serafim. O Serafim também muito triste, o Runco, enfim. E aí eu procurei outro médico, fui fazer um exame, como qualquer outra pessoa, e eu estou fazendo o exame e o rapaz falando assim, poxa, você não pode fazer atividade física de alto rendimento e tal. Eu falei, não, tudo bem, doutor e tal. Saí, entrei, do jeito que eu entrei, eu saí e falei, vou seguir minha vida. Eu saio, na verdade, pro Japão, eu cursando o segundo período de fisioterapia, retorno, né, com perspectivas como atleta de futebol, e aí, quando o inesperado acontece, não posso mais prosseguir, eu sempre tive um apoio muito grande da minha família, eu tenho uma presença muito grande, e sempre me deram muita força, e aí retomei os meus estudos, né? Na época o Flamengo me fez um convite, eu falei, poxa, eu preciso me preparar, preciso retomar, e aí eu faço educação física, me formo em educação física, e nesse momento de transição, o Zico abre o Centro de Futebol Zico, né? Um projeto que ele tinha, né? Ele tinha essa vontade de criar um clube, de oportunizar atletas a mesma oportunidade que ele teve, e ele me convida para trabalhar no Centro de Futebol Zico. E aí eu cursando a universidade e tendo a oportunidade de estar ali trabalhando, desenvolvendo com as crianças, era a escola de futebol. Naquele momento ali trabalhou... foi o Adílio, Júlio César Orighelli, Andrade, Delacy, né? Então, era uma equipe junto também com vários professores, e aí eu tive essa oportunidade, cursando a universidade, iniciei como professor, depois passei com a responsabilidade de ser coordenador, e em 95 o Zico abre o CFZ, né, um clube de futebol, né, e ali no primeiro ano, eu iniciei como treinador da categoria sub-17, também procurando ainda se aperfeiçoar, se especializar. Eu volto do Japão com uma cabeça assim, com tudo que eu vi, né, com tudo que foi construído ali de projeto, criação de estádios, né? Isso para mim ficou muito, muito forte na minha cabeça, e eu começo a fazer alguns cursos de gestão, né? de administração desportiva, e aí no primeiro ano, né, que eu acabo o ano como treinador, o Zico me chama para ser gerente de futebol do CFZ, e aí nós disputamos a terceira divisão, fomos campeões, jogamos a segunda divisão, batemos na trave algumas vezes, não conseguimos aí chegar à primeira divisão, mas ali a gente conseguiu desenvolver não só no profissional, mas também na base, alguns atletas, né, que passaram a ter essa oportunidade e seguir a sua vida como atleta. E saí do CFZ, trabalho como gerente de futebol no Madureira Futebol Clube, fico 4 anos ali no Madureira, tivemos o acesso da Série D para a Série C, fomos campeões da Taça Rio, foi uma experiência muito boa. Vou trabalhar na Cabo Friense, né? Eu chego na Cabo Friense em 2013, na segunda divisão, a gente foi campeão da segunda divisão pela Cabo Friense, isso em 2013. Em 2014, a gente chega em 4º colocado no campeonato estadual, né? E aí depois eu saio da Cabo Friense, fico na Cabo Friense 5 anos, em torno de 5 anos, e recebo um convite, né, do Botafogo para coordenar as categorias de base, no qual eu me encontro no momento.
Ou seja, a estrada está sendo trilhada, né, isso, Carlos? Tem muita lenha para queimar ainda. Vitor, vai lá. Primeiro, boa noite, Carlos. Bom, pela história que você contou agora, né, você chegou nas categorias de base do Botafogo e você e a equipe vem fazendo um trabalho incrível, né? Tanto que em 2019, se eu não me engano, se não estiver falando besteira, o Botafogo foi o clube que mais cedeu jogadores, né, para a Copa do Mundo de base. E eu queria saber como que é feito, então, esse trabalho nas categorias de base do Botafogo, se vocês têm escolinhas próprias, se vocês atuam no Brasil inteiro, como que é feito esse projeto que vem tendo sucesso, então, no Botafogo hoje, de buscar novos talentos, novos jogadores? Então, o Botafogo hoje, nós temos o setor de captação, né, que observa, né, várias competições aí durante o ano, em diversos estados, com indicações. Nossos captadores, eles vão até as competições, observam os atletas, em cima, claro, das demandas, né, de cada categoria. Esse é um trabalho muito importante para os clubes. E nós temos também o futsal, que é uma grande porta também de captação, que nós temos a Casa de Espanha, que é uma parceira do Botafogo, que utiliza... No Maitá, né? Correto, no Maitá, que utiliza o nome do Botafogo, e são atletas que, chegando aos 10 anos, os atletas que têm potencial, é feita uma transição, né, para o campo, e a gente acompanha as competições através do grupo de avaliação, de captação. Esses atletas, eles treinam 2 vezes na semana para já ter essa adaptação ao campo, né? É uma porta de entrada. Nós temos uma grande parceira também, que é a Escola de Futebol Tropes, que fica em Niterói. Então, e também as competições, os clubes de menor investimento, né, onde a gente também, a captação, ela está sempre de olho, para que aquele atleta que realmente a gente vê um perfil, né, de ser um jogador do Botafogo, a gente trazê-los aí e fazer parte da nossa base. Boa. Ô, Carlos, a gente comentou enquanto a turma estava se posicionando aqui, eu acho que um grande desafio que o Botafogo tem hoje é justamente formar atletas e fazer com que esses atletas representem a equipe principal, a equipe profissional, diante de uma série de dificuldades financeiras que a gente sabe que o Botafogo vem passando. Eu queria que você falasse um pouco desse momento, que vai ao encontro do que o Vitor te perguntou, essa questão do cuidado da capacitação, você ter um olhar muito assertivo para fazer com que esses jogadores cheguem até o time principal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O importante, assim, da gente construir, né, esse atleta, né, o principal é a gente ter um modelo Botafogo, né? Nós temos um documento orientador, né, que ali a gente tem desde o perfil dos atletas, também como modelos de treinamentos, modelos para que a gente possa desenvolvê-los. Então, é um documento e um orientador nosso que ele já está bem sólido dentro do clube, e esse olhar é um olhar desse profissional, né, de todos os treinadores, de toda a coordenação, de toda a equipe, porque não é só um olhar do treinador, não é só um olhar técnico, é um olhar do físico, é um olhar da parte social, da parte psicológica, enfim. Então, é uma equipe multidisciplinar, né, que tem esse desafio, né,
de captar um jogador e desenvolvê-lo dentro do período de formação dele, todas essas áreas que são muito importantes para a formação, para uma formação global, e o Botafogo não abre mão, né? É muito importante que os atletas tenham as características a capacidade, né, física, todas as valências, mas que também que o jogador tenha uma formação escolar sólida, que tenha para que possa desenvolver, né, essa parte cognitiva, porque o futebol hoje ele tem muito conteúdo, né? E isso é importante, que a gente tenha jogadores que tenham esse entendimento, e isso ajuda bastante para que a gente possa entregar um atleta da melhor forma possível para o profissional. Boa, deixa eu só emendar logo uma segunda pergunta, que aí eu passo para o pessoal. Desse elenco atual do Botafogo, quem foi que passou aí pelas mãos de vocês e que já esteja lá no time principal? Então, nós temos o Marcelo, né, tem o Marcinho, né, você tem o Canu, você tem o Caio César, você tem o Juan, você tem o Diego, que é o goleiro também. Então, assim, tem o Souza, que é um atleta que ainda ele tem ido no banco, mas é um atleta que tem tido oportunidades. Então, assim, você vê o número de atletas, né, que a gente consegue aí num ano tão difícil, né, por conta da pandemia. Eu acho que a questão financeira não é só uma situação particular Botafogo, mas em diversos segmentos e diversos clubes, mas eu acho que é o papel do clube. Eu acho que a categoria de base está aí para formar, seja num momento difícil, seja num momento, né, de muitos recursos, mas atendendo aí a categoria profissional e entregando eles aí para que eles possam honrar a camisa do Botafogo da melhor maneira possível. Boa. Léo? Desses jogadores, né, que já são realidade, fazem parte do elenco profissional, o trabalho, né, das categorias de base, acho que, como a gente até conversou ontem, né, num bate-papo informal, tem uma construção do ser humano, né, não só do talento, né, tem a construção dos valores do ser humano, do jogador que vai representar o clube, né? Como que você vê hoje esses jogadores que se profissionalizaram e hoje, de repente, tem uma representatividade dentro do clube, por valores do clube e valores morais, né? Como é que você enxerga isso, vendo um talento que passou pelas suas mãos, despontando e se tornando ídolo de outras gerações que estão para subir? Até para aproveitar que eu esqueci, né, que o Luiz Henrique hoje não está mais conosco, mas é um jogador que foi negociado, né, para a Europa, foi para o Olympique, não é isso? Não? Foi para o Olympique, um jogador aí que chamou atenção para todo o mercado, né, não só brasileiro, mas no mercado mundial, e também um jogador que veio das categorias de base. Assim, eu acredito, é um grande desafio, né, para os profissionais da base, né, a gente formar o atleta e o homem, né, de uma forma integral. E é muito gratificante você ver atletas como o Canu, um atleta que foi campeão brasileiro, né, pela categoria de base do Botafogo, o Canu, Marcinho, jogadores que hoje estão consolidados na equipe principal. A gente também tem o Caio, que é um jogador hoje titular do Botafogo, né? A gente teve esse período da pandemia, onde nós tivemos todo um envolvimento com todas as categorias por trabalhos online, né? E a gente utilizar esses atletas como uma referência para a base, né? Participando das lives,
passando para eles a importância da formação da base, não só como atleta, não só com envolvimento de treinamento, de jogar futebol, né, de se tornar um jogador, mas passando a experiência deles, que eles hoje estão representando um clube conhecido mundialmente, um clube com uma história linda, e eles passarem a importância para essas crianças da formação que eles tiveram e a importância de todas as áreas que o Botafogo tem nessa formação de base. Então, isso para a gente é muito gratificante e a gente fica muito feliz quando a gente tem um retorno da equipe profissional, dos profissionais que estão lá em cima, de que forma que esses jogadores chegam, né? E então a gente fica muito feliz e é importante que eles sirvam realmente como uma referência para esses atletas que estão iniciando no clube, que estão chegando no clube, os atletas que estão no sub-20, para consolidar realmente o trabalho que é desenvolvido. Muito legal, muito bacana. Luiz? Carlos, a gente entrevistou nos últimos tempos alguns treinadores da base e eles relataram um problema. Eles falaram que muitas vezes o jogador chega para eles, né, mal formado. Não consegue, não bate com as duas pernas, não dribla, tem dificuldade para cabecear. Então, esses treinadores relataram isso. Eu não sei como é que vocês trabalham essa base, isso que eu queria entender um pouquinho. Como é que vocês pegam aquela joia bruta e transformam num bom jogador? Então, a gente observa o atleta, avalia ele diariamente, né? Nós temos a avaliação individual, a avaliação coletiva, e assim, eu não sei, assim, os treinadores são profissionais ou são da base que colocaram esse item, só para eu ter uma linha aqui de resposta. São da base. Então, eu acho que é uma grande responsabilidade nossa, né, como profissionais da base, identificar não só as necessidades, mas identificar dentro do planejamento de treinamento, desenvolver todas essas características, né? Então, assim, o jogador, o que eu posso dizer, e é uma coisa que a gente estuda sempre, o jogador que chega nas categorias de base, nas categorias menores, jogadores oriundos de futebol de salão, jogadores que já tiveram a iniciação em escolas, que tiveram iniciação em equipes do bairro, eles têm um desenvolvimento motor e técnico maior. E a gente encontra essa deficiência nos jogadores que eles pulam esse processo de formação. Então, um atleta que chega num clube no sub-20, no sub-17, ele realmente fica aí com um déficit, né, de formação. Então, assim, aí depende muito do profissional que você tenha, porque, infelizmente, em alguns clubes, você é cobrado para o resultado, e realmente o futebol ele tem que ter resultado. A gente também não abre mão do resultado, é importante buscar o resultado, mas eu não vejo, mas a cobrança também de um bom trabalho, de uma boa formação. Se você tem uma boa formação, se você tem um bom desenvolvimento no trabalho, o resultado vem, e o resultado do futebol são as vitórias. Então, é uma coisa que não dá para a gente separar. Eu não consigo um bom resultado no acaso. Não dá para você vencer de qualquer jeito. Você tem que vencer com trabalho, com planejamento, com desenvolvimento de todos os atletas. Agora, quando um atleta chega com toda essa deficiência numa categoria sub-17, sub-20, ele também tem algo de bom.
Porque se ele chegou dentro de um grande clube, num sub-17 ou num sub-20, né, que hoje eu diria que o sub-17 já é um alto rendimento. Ele deixou de ser a iniciação, nós temos a iniciação, nós temos a formação e nós temos o alto rendimento. Mas ele chegando ao clube, ele chegou porque algo foi visto no atleta. Agora, isso não impede de que você tente acelerar esse processo para que, através de atividades pré-treino, pós-treino, para que a gente possa melhorar o atleta, né? Para que a gente possa ali fazer com que ele acelere, que ele consiga desenvolver melhor, né? Então, eu acredito que aí depende muito desse processo. Mas, mesmo assim, volto a falar, um atleta sub-20 que chega num grande clube, que é observado no interior, que é observado em pequenas equipes, ele chega, às vezes, com problemas a ser desenvolvidos. E aí é uma responsabilidade do treinador, do coordenador técnico, e os problemas não são só esses, né? Existem os problemas sociais, né? Os problemas financeiros, e que o clube acaba absorvendo todas essas questões. E aí uma pessoa melhor preparada psicologicamente, se integrar socialmente, um atleta que a gente faz com que ele retorne aos estudos. Então, isso faz parte também da construção do atleta. Então, às vezes, a gente fica pensando no resultado e a gente esquece de trabalhar. Então, aqui no Botafogo, a gente não abre mão do resultado, a gente busca os resultados, porque nós precisamos formar atletas que têm o hábito de vencer, atletas que gostam de vencer, atletas que tenham personalidade, e a gente tem que trabalhar todo, e aquele que apresenta deficiência é a responsabilidade do treinador fazer com que ele desenvolva, o coordenador técnico, o preparador físico na parte física, e também quando chega numa categoria sub-20, sub-17, ele deixou de trabalhar um pouco na formação dele física. Então, identificando isso, tem que se trabalhar para que ele possa entregar o seu melhor. De repente, o melhor dele vai fazer com que ele consiga chegar ao profissional. Carlos, uma das coisas que a gente mais escuta hoje é jogador da base, né, que é integrado no time profissional no começo da temporada, faz um bom campeonato estadual, e aí chega, assim, ele pega, né, um status meio que de promessa ídolo do clube, aí começa a vir aquelas propostas absurdas da Europa, e aí às vezes meninos que até ontem tinham uma realidade carente, sem condições, de um dia para o outro ele passa a se ver sendo oferecidos salários milionários, contratos absurdos, enfim, é uma realidade impensável até pouco tempo atrás. Vocês trabalham também essa questão psicológica, a questão familiar com esses meninos para saber lidar nesse momento? Então, como eu falei, a gente tem toda essa equipe, né, que tem essa responsabilidade no desenvolvimento de todo o processo da base, né, para que a gente desenvolva isso no atleta. A gente faz um trabalho de aproximação à família também, e para que a gente consiga desenvolver isso junto com a família, porque, na verdade, a gente não consegue substituir a família. Por mais que nós temos os profissionais à disposição do atleta, mas a gente precisa do apoio da família, e que a família entenda todo esse processo, que vivencie todas essas possibilidades, para que, no momento que isso ocorra, não há um deslumbramento não só do atleta, mas também na parte familiar, né? Então, é uma construção aí que é muito desafiadora para todos nós, né? Mas a gente tem tido resultados assim significativos. Esses atletas que estão no profissional, nós temos
assistente, volto a falar, né, porque é importante, assistente social no clube, nós temos psicólogo, nós temos nutricionista, então a parte de fisiologia. Então, isso tudo é muito importante a família entender todo esse processo que ajuda a desenvolver o seu filho e o atleta, né? Então, a cada momento que acontece, convocação que tem na base, hoje a gente tem a felicidade, a gente essa semana entrega 3 jogadores para a seleção sub-17, né? Nós temos o Matheus Nascimento, que é um jogador que com 16 anos ele assina o seu contrato e ele já entrou no Brasileiro contra o Corinthians, né? Nós temos o Cauê, um jogador também de seleção, né? Nós temos o Ramon, também um jogador de seleção. Então, se você desenvolve todo esse trabalho, e não é um trabalho fácil, a gente não consegue isso num prazo curto, né, imediato, é um trabalho contínuo, né? Um atleta que vai para a seleção é um atleta que volta da seleção, ele ter esse entendimento, né, que ele passa a ser uma referência dentro da categoria dele, né, representar uma seleção brasileira e representar o Botafogo dentro da seleção brasileira. Então, assim, a gente tem obtido resultados não só com esses 3 atletas, nós tivemos jogadores no ano passado convocados para a seleção sub-20, e isso é uma responsabilidade nossa, mas também da família. Então, é importante que eles estejam próximos dentro desse processo para a gente construir isso com excelência. A gente está falando muito de formação, enfim, do seu trabalho atual, mas eu queria voltar um pouquinho na sua carreira como atleta. Vamos lá. E você falou aí que, obviamente, além do projeto do Japão, que o Zico te convidou, você conviveu com aquela turma toda que foi campeã da Copa São Paulo, e depois você também teve com o Casagrande, que teve uma passagem rápida pelo Flamengo. Eu queria saber como é que era para você, ainda buscando o seu espaço, ver o Flamengo campeão da Copa do Brasil em 90, depois aquele campeonato carioca bacana. Carlinhos, né? Professor Carlinhos. Isso, 91, e logo depois campeão brasileiro em 92, mas eu acho que você já devia estar indo para o Japão, né? Isso, correto. E, assim, Gaúcho, atacante, Renato Gaúcho também passou um período. Depois ele estava até no Botafogo. Isso. Então, assim, foi assim, uma experiência ímpar, né? Conviver ali, o professor Carlinhos, muito, muito atencioso, um cara muito simples, né? Ele viu o futebol com muita simplicidade. Então, assim, foi um aprendizado muito bom, né? E, assim, eu sempre chego no ambiente e procuro observar, né? Observar, e aquelas resenhas dentro do vestiário, você está ali convivendo com eles, observando. Então, assim, com um olhar muito de aprender, né? De aprender e desenvolver como atleta, desenvolver como pessoa. E eu sempre tive esse hábito de observar bastante as referências, né? E para que servisse como para mim exemplos e eu tocar a minha vida. Opa, Carlos, eu queria aproveitar o momento para você contar casos engraçados, coisas que têm ocorrido no mundo do futebol e de vestiário, enfim, alguma situação que tenha sido hilária, curiosa. E a segunda pergunta é o futebol, né? Você tem aí uma carreira como atleta, como gestor, e eu queria saber o que o futebol representa na sua vida, né? De uma forma geral, assim, você teve um encerramento precoce, mas mesmo assim o futebol te acolheu em outro setor.
Então, eu queria essas duas informações para encerrar a minha participação de perguntas, saber algum caso curioso, engraçado, ou de vestiário, ou de bastidores no futebol, que você tenha vivenciado, se por acaso teve esse tipo de situação, e o que o futebol representa na sua vida como um todo. O futebol, para mim, ele realmente foi muito generoso, né? Eu tive excelentes profissionais na minha formação, tive clubes que me acolheram assim de uma forma muito especial, né? Todos os diretores e todos os professores me marcaram muito, né? Que além da minha formação familiar, né? Que também me ajudaram na minha construção, né? Então, assim, essas referências que eu tive como professores, treinadores, né, educadores, né, isso realmente me fascinou e me fascina até hoje. Eu tenho muito orgulho do que eu faço, muito comprometimento nos meus compromissos e muito atento para que a gente realmente auxilie essas crianças, né, que vão ser os homens da manhã, que vão ser pai, que vão ser maridos, enfim, que constitui a sua família. Então, assim, eu acho que esse legado que eu tive de formação, né, não só escolar da minha família, né, de incentivar que eu aprimorasse, que eu buscasse sempre melhorar, se capacitar, eu também tive dentro do futebol. E isso realmente ficou bem enraizado, e assim que eu paro de jogar futebol, né, a gente recebe a notícia que eu não posso mais jogar futebol, eu retomo a universidade e entro para dentro do futebol novamente, né, como professor, como coordenador de escolinha, enfim, e é a minha vida. Então, assim, eu agradeço muito as pessoas que participaram aí dentro desse processo de formação, como eu já disse, né? Então, foi uma experiência que também me qualificou para hoje eu exercer a função que eu tenho, né, dentro do futebol. E, assim, a gente tem várias, assim, resenhas, várias experiências, e, assim, no Japão, eu chego no Japão, né, o Zico sempre também com muito compromisso, ele chega, ele é o atleta que de grande divulgação do clube, que é acionado a todo instante, e a gente no Kashima, a gente trabalhava o profissional, né, junto com... Aqui no Brasil, a gente tinha um aspirante, né, há muito tempo lá atrás. Então, era o time principal e como se fosse um aspirante, que era o sub-20, né? Então, a gente tinha praticamente aí duas equipes, né? E o Zico só podia jogar 2 brasileiros dentro do campo, dentro dos 11, né? E não poderia levar no banco. Então, o Zico jogava, o Carlos Alberto Santos também jogava, e, assim, uma coisa assim que aconteceu, o Zico, ele teve... O joelho dele inchava, né? Eram 2 jogos durante a semana, né? E o joelho dele jogava. Ele jogava um jogo, às vezes aguentava jogar os 2, mas ele ficava, às vezes, um de fora, ou até mesmo jogava só um jogo durante a semana. Então, ele jogava um jogo e eu jogava o outro, né? Então, assim, aí o Zico também já começa a ter a queda da questão de ser um treinador, né? E aí, nesse período que ele não jogava, ele praticamente que ajudava ali no planejamento com o treinador, né? Então, assim, aí o Zico jogava, o treinador ia dar preleção. Então, o treinador ia lá e mexia em todos os jogadores, né, no quadro, né? Você vai fazer isso aqui, você vai fazer aquilo, e o 10 está quietinho lá no meio, né? O 10 está quietinho lá, e a gente está no vestiário e está olhando, né?
poxa, ó, você vai fazer essa movimentação, você aqui e tal, e o tradutor, né, passando tudo, né, tá. Aí acaba a preleção, não tocou no 10, o 10 ficou lá, paradinho. Aí ele, não, vamos pro jogo e tal, aí o Zico, não, peraí. E eu, o que eu vou fazer? Então, assim, o que eu vou fazer, poxa? Eu não tive informação nenhuma. Então, aí os jogadores japoneses tudo olhando um para o outro, assim, né? Então, assim, são coisas assim que marcam. Eu também tive uma situação assim muito legal. O Zico, ele não joga um jogo. A gente vinha de uma sequência assim que a gente não teve bons resultados. Aí ele não jogou um jogo. E aí a gente vence o jogo. E aí ele começa a ir realmente também treinar a equipe também, né? Ajudar na formação da equipe. E aí a gente ganha o jogo. Aí eu vou para o segundo jogo novamente. Aí eu vou para o terceiro jogo novamente. E o Zico já no campo, já dando treino, já dando instrução, caminhando. Aí eu, pô, Zico, você já está curado. Pô, vai jogar? E aí, nesse mesmo dia, a imprensa faz uma coletiva e pergunta, pô, Zico, mas você já está... Quando é que você volta e tal? O Zico falou, não, só volto quando te perder agora. Vai jogar, o Carlinho vai jogar e vai seguir. Aí eu só jogo quando o time perder. E aí eu jogo uma sequência de 16 jogos, a gente é campeão do primeiro turno da J-League. Então, assim, é uma coisa assim que a gente não esquece, o carinho dele, né? A atenção dele é muito especial e não vou esquecer nunca. Boa, legal. Boa. Legal. Parabéns. Ô, Vitor, tá contigo a penúltima bola. Vai pular? Calma, tá nervoso, rapaz? O cara já fez a minha pergunta ali em cima, o carecão. Agora você pula. Relaxa, porque o Vitor eu acho que vai pegar carona nessa história de Japão aí. Ou Isso, não? a minha pergunta também envolve o Japão, Carlos. Você, como uma pessoa que trabalhou muito tempo no futebol do Japão e que atualmente trabalha nas categorias de base, eu queria saber como que é essa questão lá no Japão. Eles também têm trabalhos fortes em categoria de base, a molecada no Japão também sonha em ser jogador, assim, claro que não devido às proporções, não como é no Brasil, mas queria saber como que é essa questão da base no futebol lá no Japão. Então, Vitor, desculpa, eu achei que o Vitor fosse perguntar se lá no Japão tem o setor 4 também. Você tá maluco. Isso aí eu já escutei isso na outra resenha. Né? Segue o jogo. Depois tem que ver, vai me explicar isso daí, poxa. Um dia eu acerto aqui o dedo. Então, no Japão, né, os centros de treinamentos assim são espetaculares, né? E existem as escolinhas, existem campeonatos de todos os clubes, das cidades também. Mas e o Japão ele tem uma formação bem parecida com a americana, né? Então as escolas, inclusive existem vários brasileiros que trabalham no Japão, eles saem daqui treinadores, professores, né, que dão aula nas escolas e também são treinadores. Então existe os campeonatos dos colégios, existem os campeonatos universitários. E é onde tem uma captação incrível de jogador. E os clubes têm olheiros acompanhando, né, na fase escolar, na fase de segundo grau, né, e da universidade. E fora os trabalhos que existem em clubes esportivos, que existe o trabalho, e é bem desenvolvido, né? A captação dos clubes são fortes, é um poder econômico muito grande, né? Então, campos de futebol em todas as escolas, todas as universidades, e naquele sistema parecido com a NBA, né? Que existem as captações dos jogadores, observadores,
o Edu, né, que é o irmão do Zico, no período em que ele acompanhou o Zico como treinador, o Edu, assim, com a sua experiência de observação de grandes craques, que ele também foi um grande craque, né? Ele teve muito sucesso na captação de jogadores de escolas e de universidades que hoje estão no Kashima e que também chegaram à seleção japonesa. Boa. Luiz, você que estava ansioso aí, ó, tem a honra de fazer a última pergunta aqui do nosso programa. Já estamos chegando a quase 1 hora de papo, papo muito legal, uma história muito bacana do Carlos aí. Então, ó, não vale furar. Arredonda aí um passe para ele. Notei que ele está preocupado. Não. Poxa, com os craques que estão aqui presentes, a bola só chega redonda. Chega redonda, poxa. Então, eu tô aqui, eu tô muito tranquilo. A bola não vem uma quadrada, poxa. Facilita muito. É bem parecido com jogar com o Zico, poxa. A bola chega redonda. O Léo tentou dar uma espanada no taco, mas eu não vou fazer isso, não. O Zico falava assim, o Zico ficava meio metro assim do japonês. O japonês tem uma marcação forte, né? Eles são muito fortes fisicamente e não desistem nunca. Você dribla uma, dribla duas, dribla três, eles dão a volta e estão na sua frente. Então é difícil, rapaz, driblar os caras. E aí o Zico falava, né? Quando a gente jogava junto, e ele falava para o Alcindo, falava para o Carlos Alberto, e ele falava, se eu tiver 1 metro, pode dar. Porque às vezes você olha, né, e o jogador está aqui do lado, você não toca, está marcado. Aí o Zico falou, pô, vocês não estão tocando, mas você está marcado. Pode dar aqui, ó. Quando você der aqui, eu vou driblar ele, poxa. E ele conseguia driblar os caras, poxa. É fantástico. Nada é o Zico, né? Ô, Carlos, a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte. Em um determinado jogo da sua vida, você chegou e falou assim, acabou o jogo, você falou assim, hoje eu comi a bola, hoje não deu para ninguém. Que jogo foi esse que você... Então, esse jogo... assim, tem um Kashima, né, e assim, era um grande desafio, né, você jogar no lugar do Zico. Né? Então, assim, e assim, era uma admiração tão grande, porque a gente fala do Zico, eu conheci o Zico de ver jogar, né? De você ver um jogo e não olhar o jogo como um todo, mas você olhar o Zico, né? Então ele foi um grande ídolo e uma grande referência desde criança, né? Então, assim, e você ter a oportunidade de conviver, né? Como colega, né, como um companheiro de clube, e você ter a oportunidade de jogar quando ele não jogar, ou seja, eu estou entrando no lugar do Zico. Então, então, assim, eu tive a felicidade no Japão de ter essa oportunidade. Eu tive um jogo, foi contra o Kashiwa Reysol, né? Que era o time que jogou o Careca, o Nelsinho, de São Paulo, depois jogou o Miller, depois jogou o Djalminha. Então, assim, esse jogo realmente para mim foi muito especial, que foi o primeiro, inclusive, que eu joguei, que o Zico falou assim, não, você vai jogar o próximo jogo. E esse jogo, a gente, no primeiro ano da J-League, a gente jogava os 2 tempos de 45, se empatasse o jogo, você ia para a prorrogação. Ou seja, o vencedor do jogo ganhava 2 pontos e o perdedor ganhava 1 ponto quando passava para a prorrogação, né? E se não definisse na prorrogação, a gente definia no pênalti. Então, assim, para mim foi um jogo muito especial. O Nelsinho jogava de zagueiro, ele já não jogava mais de lateral, né? E o Careca jogando também, que foi um grande ídolo. Cansei de parar domingo na televisão para ver o futebol italiano por causa do Careca, do alemão, enfim, aquele time belíssimo. Era sensacional. Aquele Napoli era sensacional.
Maradona, então, assim, era também um cara, um grande ídolo, e ela ali do lado, ele, a resenha, fala, conversa, gente muito boa, e aí eu jogo, assim, esse jogo, pô, como se fosse, assim, uma Copa do Mundo, uma final de Copa do Mundo, e tive também no Kashima, nas categorias de base, jogos que também representaram muito para mim, né, e, assim, eu acho que todos, né, a gente tem que olhar realmente com um olhar de aprendizado, até aqueles que a gente também não vai bem, que a gente é substituído, é o que eu procuro passar para as crianças, tudo é um aprendizado na vida da gente, né, então, assim, tudo que ocorreu, né, essas coisas que aconteceram, de eu não ter dado a continuidade, eu queria ficar no Japão 10 anos, igual o Bismarck, pô. Meu projeto era aqui, eu vou ficar aqui, né? E quando acontece o problema, eu venho para o Brasil já com um contrato na mão. E aí a Copa nos Estados Unidos. Aí eu venho para renovar o contrato com o Isaías Tinoco, junto ao Flamengo. Ele falou, não, pô, a gente quer te emprestar. Eu falei, mas vem emprestar para onde? Nas coisas loucas que acontecem no futebol. Eu venho do Japão com o contrato na mão para renovar. Eu entro na sala da direção e falo, pô, a gente vai te emprestar. Eu falei, mas emprestar para onde? A gente vai emprestar para um time do interior de São Paulo. Mas como? Eu estou com um pré-contrato aqui para retornar para o Kashima. Não, eu quero retornar para o Kashima Antlers. A gente conseguiu construir isso, a parceria, agradeço ao Flamengo, ou se eu vou ficar no Flamengo. Né? Então, naquele momento ali, a gente tem uma recusa e também depois, logo em seguida, vem um problema, foi detectado, né? E, como eu disse, foi um livramento de Deus e eu sou muito feliz e acho que tem muita coisa ainda para realizar. Mas aí o Leonardo é contratado. Quando acaba a Copa do Mundo, o Leonardo vai para o Kashima antes, o Zico ia parar. E eu estava com isso bem assim... bem planejado. Eu falei, pô, vou voltar para o Japão, vou ficar 10 anos feliz da vida, pô, me sentia bem, adaptado, que é uma adaptação difícil, não é mole você chegar na Ásia, a questão cultural, que para mim eu acho que foi mais tranquilo por uma questão também de uma formação, de uma educação, que é um povo que respeita muito, né, o próximo, que respeita os idosos. Para vocês terem uma ideia, um caso até interessante, quando nós chegamos no Japão, os meninos mais jovens, eles não chegavam forte nos mais velhos. Ué? Não chegava. Aí, poxa, eu cheguei, pô, eu vou dentro, não tem isso não. Vapo, eles olhando, eles me marcavam forte, naturalmente, mas não desleal, e eu também ali, né, chegando junto e os caras olhando, falei, pô, não tô entendendo. E o Zico se apresentou depois, aí o Zico começa a treinar com a gente, aí daqui a pouco o Zico para o treino e fala assim, chamou o tradutor e falou, vem cá, olha só, ninguém vai me marcar, ninguém vai chegar, ninguém vai dar uma chegadinha. E aí o tradutor, não, aqui os mais jovens não pode. Não, acabou isso, acabou a competição, competitivo, à vontade. Não tem essa, pode marcar, pode chegar aqui forte no velhinho. E aí são coisas que ficaram gravadas e que fortaleceu cada vez mais a minha formação. Bacana, bem legal. Boa. Carlos, queria te agradecer aí, esse papo, porra, já passamos aí de 1 hora, sua participação com a gente aqui, e quando você tiver novidade, já deixa um convite para você voltar aí e contar aí os projetos futuros, como é que vai estar as categorias de base aí do Botafogo. Queria deixar já esse convite para você. Eu que agradeço, é sempre muito gratificante falar sobre o tema futebol, que é uma grande paixão, né, nossa. Já te agradeço, Renato, pelo convite, estou sempre à disposição, né? Também dar um abraço aí para quem está nos assistindo, quem está participando. Poxa, foi assim um papo muito legal,
Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Torcida do Botafogo pode ter esperança aí para dias melhores? Com certeza, com certeza. A gente está foi um ano bem atípico, né? Em relação a essas questões do Covid, mas existe um trabalho muito sério realizado pelos profissionais que estão aqui e, sem dúvida, eles podem sempre esperar aí um comprometimento muito grande de todos os profissionais da base do Botafogo, e também posso falar também dos profissionais que estão ali dirigindo. Hoje é o Bruno, né, Lazzaroni, profissional muito competente, muito capacitado. Então, a gente tem esse compromisso, né, com o Botafogo, com a torcida do Botafogo, de desenvolver sempre o melhor e buscando sempre fazer um trabalho de excelência em relação à formação dos atletas e de obter sempre bons resultados. Bacana. Carlos, brigadão mais uma vez. Pessoal, ó, você que vai assistir essa resenha, que já assistiu, chega, faz a sua inscrição no canal, dá seu joinha, comenta aí e compartilha para todo mundo e dá a sua sugestão que a gente corre atrás para trazer seu ídolo aqui. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo mais uma vez ao Carlos. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Carlos. Valeu. Um abraço, Renato. Um abraço, Vitor. Luiz. Valeu, obrigado. Prazer, Leonardo. Muito obrigado aí pelo convite também.